Muito bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 14 de novembro de 2020, o sábado da 32ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é Lucas 18, do 1 ao 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma mulher viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor Jesus acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje vem nos interpelar. É necessário rezarmos sempre e não desistirmos. Nós vemos a figura deste evangelho, essa historinha que Jesus conta, de tanto aquela viúva incomodar com a sua necessidade, o juiz, ele lhe concedeu a causa. Será que Deus, que é rico em bondade, de tanto nós, de fato, nos colocarmos diante dele, nos prostrarmos diante dele, será que Deus não se comoverá com as nossas necessidades? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus conhece o que precisamos, Deus conhece os nossos sofrimentos, Deus conhece muito bem o que temos passado. E a pergunta que fica, mas por que então eu tenho que ficar pedindo, eu tenho que rezar, eu tenho que cultivar uma vida espiritual? Porque é do agrado de Deus. Deus se compraz com a nossa busca, com a nossa oração, com a nossa penitência. Alegra o coração de Deus ele saber que seus filhos se dirigem a Ele, o buscam incessantemente, porque foi para isso que Deus nos criou, para amá-lo acima de tudo, para buscarmos a Sua palavra. Foi para isso que o Senhor nos criou. Meus irmãos, facilmente nós desistimos das coisas. E o evangelho de hoje vai dizer: não desista, sejamos como a viúva persistentes. Quantas vezes a gente desanima nas coisas da vida por causa do cansaço, porque as coisas não acontecem? Não, meus irmãos, persistamos. O cristão deve ser persistente. O cristão deve ir até o fim, porque Cristo assim o fez. Na sua vida foi até o fim, que foi a morte com a cruz, mas ali não foi o fim último, porque ele ressuscitou e venceu e mostrou para nós que se nós também formos até o fim perseverantes, o nosso destino último é a realização plena, é a conquista do que precisamos, e mais do que isso, no fim dos tempos e após a nossa morte, se nós nos mantivermos de fato fiéis, nós possuiremos o céu. Isso é muito bonito, meus irmãos. Isso é motivo de alegria, de esperança. Por isso que nós, de fato, meus irmãos, nos entreguemos ao Senhor. E nesse sábado, peçamos ao Senhor o dom
da perseverança, o dom da persistência. Não desistamos fácil daquilo que de fato pode nos pertencer, daquilo que é nosso. Não desistamos, não. Deus é conosco. Será que o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que vai encontrar cristãos cheios de firmeza, lutando até o fim da sua vida pelos seus ideais e pela vivência da fé? Tomara que Deus nos encontre desta maneira. Tomara, meus irmãos. Hoje é sábado, iniciamos o nosso fim de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Força e coragem, perseverança. Deus está à frente de tudo, viu? Um final de semana abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.